E aí, gente, tudo bem? Eu vim trazer mais um vídeo, um artigo da Science novamente, e esse trata sobre pesticidas e abelhas. Eu achei bastante interessante porque ele trata sobre as abelhas solitárias. A gente tem no nosso senso comum aquelas abelhas de colmeia sociais, né? A rainha, a operária, o zangão. E o problema é que a maioria das abelhas não vive assim, não tem esse método de vida. A maioria das abelhas é solitária. É um método de vida diferente que ela nasce dos ovos, sofre metamorfose, arruma um parceiro, se reproduz e morre. Não tem essa hierarquia, tá certo? Mais precisamente, o artigo fala sobre a Osmia lignaria, tá certo? Eu acho interessante até trazer uma árvore filogenética aqui para vocês, então vocês já devem estar vendo aí. Eu peguei essa árvore de um artigo que eu vou deixar aqui embaixo, de 2013, que usa filogenética. Bom, na parte de cima aí que você está vendo, as apide e as megachilidae formam as abelhas com língua longa, língua comprida. Essas abelhas têm acesso a, por exemplo, esses tipos de flores aqui, que são mais longas, mais finas, mais difícil acesso, tá certo? Enquanto que as de baixo, as Coletidae, as Alactidae e as Andrenidae, são abelhas de língua curta, que não têm acesso a esse tipo de flor, tá certo? Mas a gente vai se concentrar mais na parte de cima, que são as apide e as megachilidae. As apídeis são o maior grupo de abelhas que a gente tem. Se você vê uma abelha na rua, seja uma colmeia ou uma abelha sozinha, é muito provável que ela seja da família das apídeis. Dentro das megachilidae a gente tem o gênero Osmia, que são abelhas que usam lama no seu ninho. Elas utilizam a lama para fazer ali compartimentos e organizar melhor os seus ovos. E aí dentro das osmias tem a Osmia lignaria, que a espécie foi estudada. Aqui todas essas abelhas aqui, sendo de língua comprida ou curta, se dependem de néctar para sobreviver. E portanto elas fazem a polinização. Então o estudo se baseou numa abelha solitária, que é a grande maioria das abelhas, para averiguar o quanto que um determinado inseticida pode prejudicar. E o inseticida escolhido foi esse neonicotinoide. Acho que eu falei certo, tá certo? E que é um inseticida que ele é aplicado ou revestido nas sementes ou jogado direto no solo. Acaba que a planta absorve e deixa ali em todo o seu corpo. Alguma praga vai lá como uma folha, por exemplo, essa praga acaba é, comendo esse inseticida e morre. O problema é que uma parte desses compostos do inseticida acabam indo parar no néctar também, o que acaba afetando os polinizadores. Para mim, eu pessoalmente acho isso um absurdo. Eu imagino que seja um efeito colateral, mas é uma falha enorme. É uma coisa absurda. Já é conhecido que esse pesticida atrapalha o aprendizado e a memória de abelhas, de mel, as sociais, tá certo? Então, o objetivo desse estudo foi analisar as solitárias. Então, como foi feito? A pesquisadora montou 16 caixas, que cabem em 2 carros aproximadamente, caixas, gaiolas, eu não entendi direito pelo artigo, mas alguma coisa por aí. Cada caixa também tem flores, tem lama e tem espaço para ninho, para todas as abelhas poderem ter o seu espacinho ali. Em metade dessas caixas foi aplicado o pesticida no solo e foi verificado o comportamento das abelhas e a prole, os ovos que elas puderam botar. E, para surpresa de ninguém, as que tiveram azar de entrar em contato com o pesticida acabaram ficando lentas, confusas, não achavam o seu ninho e tinham dificuldade e acabavam colocando menos ovos. A pesquisadora disse que elas claramente não estavam bem, tiveram uma prole 30% menor do que as outras abelhas. E no ano seguinte, ela voltou a aplicar pesticida no terreno dessas caixas, e porque essas abelhas, assim que elas fazem os seus ninhos, elas deixam um pouco de néctar para as larvinhas poderem comer e crescerem. As abelhas que tiveram acesso a esse néctar contaminado quando jovens e também adultas tiveram 20% menos fertilidade do que aquelas abelhas que só tiveram quando foram larvas. E concluindo, em 2 gerações, a prole é 75% menor em abelhas que tiveram contato direto com esse composto do que com abelhas que nunca tiveram acesso a esse inseticida. E fica bastante claro aqui o quanto esse composto é danoso e perigoso. Eu lembro que teve uma época que teve esse problema com abelhas, que a gente achou que ia chegar num ponto irreversível e a gente não aprende, continua a mesma coisa. 75% é muita coisa, 3 quartos de abelhas que nem vão nascer. Não tem como manter uma população saudável e estável com esse tipo de composto químico sendo aplicado por aí. Eu achei bastante interessante isso, é um alerta. É,
não é por falta de aviso que essas coisas estão acontecendo, que as abelhas estão morrendo e que todas as populações estão sendo afetadas. Esse artigo é um pouco antigo, é do começo do ano. Mesmo assim, eu achei bastante interessante trazer aí pelo alarde que ele traz, tá? Espero que vocês tenham gostado. É isso aí.